mais um estudo acerca da nossa conferência. A Conferência Bíblica ocorreu no mês de outubro, a fim de que todos sejam um. São mensagens esclarecedoras, palavras que desmistificam todas as verdades que outrora nos foram trazidas mediante os vários invólucros teológicos, mitológicos. De todo modo, nós temos percebido a essência da verdade. E hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos, partindo lá do momento da queda, quando o homem ele comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, que é o momento que designa ou que determina a queda do homem. Amém? Vamos falar, portanto, sobre a queda da humanidade. Antes de tudo, eu quero colocar aqui em dois momentos, primeiramente, como se registra em Gênesis capítulo 3, a queda do homem. Em seguida, colocar também alguns problemas que são visíveis para nós em razão da queda. Então, Moisés, ao escrever sobre a queda do homem, ele descreveu ali o jardim, toda sorte de árvores frutíferas e boas para alimento no jardim do Éden, e colocou no meio do jardim aquelas duas árvores, né? A figura da árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Os irmãos sabem, nós já falamos semana passada, como que a árvore do conhecimento, caso o homem comesse, como diz a Escritura, geraria a morte. E se o homem comesse da árvore da vida, garantiria vida eterna. O homem receberia vida eterna ou viveria eternamente, como está em Gênesis 3, 22. Então, aí a Escritura continua mostrando que o homem decidiu pela árvore do conhecimento do bem e do mal, conforme está lá em Gênesis capítulo 3. Então, este é o registro, é a cena que Moisés pinta e descreve como que se deu a queda. O homem comeu do fruto que não deveria comer, e toda sorte de males, portanto, vieram como consequência da sua queda. Os espinhos e abrolhos, a dor, enfim. E agora, olhando para a história da humanidade, nós vemos que a humanidade, fatalmente, ela sofre graves consequências na sua existência. A despeito daqueles que não concordam com a queda do homem, que não acreditam que houve uma tal queda, o fato é que ninguém pode negar, eu estou trabalhando agora o aspecto prático da nossa existência, é que existe um sofrimento humano muito forte. Ou seja, o maior sofrimento que o homem pode ter, e esse é bem evidente, é o problema da morte. Então, há um problema. Alguns o veem como sendo algo totalmente natural. Ora, mas não pode, a morte não pode ser simplesmente algo natural. O fato é que a humanidade não se acostumou com a morte ainda. Então, a morte é um mal que a humanidade sofre, e essa morte ela vem sempre acompanhada, ou que seja antecedida, por uma série de sofrimentos. A dor, a angústia, a maldade que opera na humanidade, o desespero, a lágrima, o luto daqueles que ficam vivos, tendo seus entes queridos partindo. Enfim, então, existe uma situação que é inegável. Existe uma realidade humana de sofrimento. E isso pode ser visto em todos os tempos e em todos os lugares. De modo, então, que o que é o Evangelho? Frente ao que nós estamos colocando. O Evangelho é a resposta divina para todo o sofrimento humano. Então, vamos pensar comigo, por agora, algumas palavras de Cristo, quando ele diz assim, por exemplo, olha, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Olha que palavra mais maravilhosa. Não chega nem a ser uma promessa, né? Mas é uma declaração daquilo que ele próprio veio fazer. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Ou seja, se o mundo vive numa miséria fatal, se o mundo vive imergido em desespero, dor, lágrima e morte, aparece Cristo dizendo, eu vim para trazer vida para vocês, para fazer vocês viverem, e não somente viverem, mas que vocês tenham vida abundante, ou seja, que todos os setores da vida humana seja repleta de todo o gozo e satisfação da vida.
a vida de Deus ao homem. Então o evangelho